Galera, esse episódio foi equilibrado, tá? De um lado, os caras mais burros do mundo e uma aula de como fazer uma luta ruim. E do outro, um cara que ensinou como ser casca grossa. Ah, galera, pode esquecer o nível de capitão. Sabe aquele que você tá acostumado com capitão? Porque o Range claramente tá acima dos capitães. O Range, aquele Ruivete lá. Vem comigo pra gente entender como é que ele deu uma aula nesse episódio e como ela tem tudo a ver com a primeira luta dele contra o Ichigo. Vamos lá. Enes Transmeter aqui, Bankai! Bom demais, né? Galera, já virou rotina a gente ter uma nova Bankai sinistra por episódio. Cada episódio uma nova Bankai. E dessa vez foi o Range que roubou a cena. Você imaginou o Range roubando a cena em Bleach? Eu falei pra vocês que ele imitar, não falei! Eu não gosto de falar que eu falei, mas eu falei, né? Eu sei. Pois é, e a mitada dele ficou ainda maior quando a gente coloca em comparação com a vergonha que os capitães passaram. Capitães não, capitães, né? Que os capitães passaram. Mas essa altura do campeonato já virou rotina. Os capitães estão sempre a contar. Galera, porra, pra mim os capitães eram os capitães, né? Agora estão um pouquinho mais abaixo, pra você ter noção do nível de poder. Todo episódio tem um capitão sendo esculachado e tratado como figurante, como fazendo papel de abajur. Mas todo episódio tem uma Bankai casca grossa também. Então acho que faz um equilíbrio bom, entende? Tudo bem, então tirando um pouquinho dos capitães, mas estamos botando as Bankais. Mas é importante a gente falar primeiro sobre o começo do episódio com o Mayuri ligando pro Kyurako lá e dando uma zoada nele. Pois é. Quando é que já se vê um funcionário ficar zoando o patrão assim? Isso aqui não acontece, eu te garanto que não acontece. Acho bom, né? Não, mas porque no caso do Kyurako, o Mayuri tirou ele de inútil. Mas a verdade é que o Kyurako tava segurando o Jugran esse tempo todo. E pra quem já leu o mangá, sabe que se o Jugran decidisse ir atrás dos capitães nessa altura do campeonato, pô, ferrou. Galera, não sobrava nenhum pra contar a história. Tipo, tá muito acima do poder, entende? Só uma pausazinha rápida pra falar pra vocês que eu tô disputando o IBEST. Galera, dá essa moral pra gente. Eu nem acredito que eu tô disputando, quer dizer, eu imaginava que eu ia disputar o IBEST, mas eu não acredito que eu tô disputando o IBEST em 6 categorias, 6. Ano passado vocês deram pra gente o prêmio, os 3. Ganhamos 3 que a gente disputou. Só que uma das categorias a gente tava disputando contra e agora a gente tá 3 categorias disputando contra os caras grandes. E olha, a gente tá disputando em fandom, youtuber do ano, creator do ano, fandom. Mas a gente ganha fandom contra a Anitta, contra a Juliette, contra Felipe Neto. Porra, é surreal pensar uma coisa dessa. E eu só tenho vocês pra pedir, então se puder, deixei os 6 links separados aqui embaixo. É só você clicar, a gente tá em 6 categorias. Só você clicar em cada um desses links aqui e votar. E pronto, só vai precisar votar lá pra frente. Nos próximos vídeos só vou encher o saco de vocês, mas esse você pula o trecho, ok? Preciso muito desse voto, galera. Né, todo mundo, porra, tô muito amarradão. Vamos lá. Bom, galera, voltando aqui. Claro que depois disso a gente chega na luta do Kensei, e aí dá pra ver que ele começou bem. Galera, ele começou bem de verdade. Deu-lhe uma esperança de que dessa vez ele ia fazer o nome dele. Mas não teve jeito, ele nasceu pra se ferrar. Que é isso? Parece até o Vegeta. O Mágica arrebentou ele sem muita dificuldade. Mas não dá pra negar que foi maneiro pra caramba a lutinha, tá? Por mais rápido que ela tenha sido, foi maneiro. Pô, colocaram até um som de brincadeira para as explosões do QC. Parecia uma obra no centro da cidade, foi sinistro essa cena. E aí que o segredo do Mágica apareceu. Que na verdade o garotinho que fica ali representa os fãs dele. Enquanto os fãs torcerem por ele, o Mágica vai ficar mais forte. Bacana esse tema de super-herói no Mágica, né? Essa mistura de super-herói com lutador mexicano ficou legal pra caraca. Eu acho. Não sei você, já vai comentando também. Só que mesmo os capitães estando em dupla, que eles estavam em duplas lá, eles ainda conseguiram perder feio pro cara, pra vocês terem noção do nível de poder, como eu tô falando. E o pior é que os dois são Vizards. E agora seria a hora de brilhar deles, entende? Pô, os dois são muito poderosos. Pô, o Urahara não falou que o poder Hollow é a fraqueza dos Queens? Pois é, por mais que o poder Vizard não seja a mesma coisa que as partículas de Hollow mesmo, eles não podiam desperdiçar isso, galera. Inclusive, uma dos Vizards, né, é a Mashiro, e ela tem a temática dos heróis de Tokusatsu, e ia combinar demais isso. O anime ele podia dar uma atenção especial pra eles, fazer como se os Vizards fossem cartas coringas contra os Queens. O Urahara podia fazer ajustes neles e explorar esse potencial deles, mas não. Os caras nem usaram as máscaras porque não ia fazer diferença mesmo, e não precisou de 5 minutos pra eles quase arrastarem pra cima. Entende? É claro, né? O roteiro do mangá podia estar corrido, não dava pra trabalhar isso. Você pode até falar isso, que eu tô falando, que não dava pra trabalhar, não tinha tempo. Ah, deixa de ser chato, para de ficar implicando. E pois é, galera, eu posso até estar sendo chato mesmo, mas fazer o quê? A gente tem que falar. Agora, se você me falar que o Rojuro perder porque explicou a fraqueza dele pro inimigo não é uma coisa de maluco, aí você tá de sacanagem também. Pô, foi maneiro o Mágica ali, furando os tímpanos, porque deu até aquela vibe de Cavaleiro Zodíaco, você percebeu isso?
Isso, e a Bankai do Rojuro também foi muito maneiro. A Bankai irada demais com a coisa de maestro lá, como se cada música tivesse um estilo diferente e por isso um poder diferente pra cada música. E isso foi muito maneiro, faz a gente ficar até pensando quais outras possibilidades iradas essa Bankai não tinha. Eu sempre falo pra vocês, eu acho que a distribuição de poder de Bleach, eu acho uma das mais maneiras de todos os animes. Eu acho muito exótico os poderes que o autor dá pra cada pessoa com a espada, né, com a Zanpakuto. Agora, o cara usar a Bankai pela primeira vez contra o Mask, que nem tava na Volstanden, e ainda perder porque contou com a franqueza da Bankai, porra, aí não tem como não ficar maluco com isso. Mas chega de ser chato, chega de falar mal porque o episódio foi irado. Ah, foi irado pra caramba, galera. Aliás, Bleach tá irado. O Range roubou a cena e mostrou que enquanto um capitão nem conseguia reagir a um ataque do Mask, ele rebatia como se fosse brincadeira de criança. Isso é mitagem, isso é passar por cima de todo mundo, passar o cerol. É maneiro que lá atrás, na luta do Range contra o Ichigo na Soul Society, o Range se chama de vagabundo e fala que se odeia por não conseguir o que queria. E aí que entra a parte legal, galera, preste atenção. O Range fala que desejou ter uma estrela, mas não teve coragem pra pular até ela. E que ele nunca também conseguiu vencer o Byakuya, mesmo treinando todos os dias depois que a Rukia foi levada. O Range tinha meio que essa dor, entende? Ele se odiou por ver que não conseguia fazer nada pra parar o que ia acontecer com a Rukia, ainda mais por ter que pedir pro Ichigo, né, que era inimigo dele, pra fazer isso. E justamente o nome do volume 11 que acontece essa luta é A Star and a Stray Dog. Como nesse caso, Stray Dog é como um termo pra vagabundo. O Range fala que tudo que ele conseguia fazer era latir pra estrela, latir, como um cachorro mesmo. Ou seja, ele não era forte pra salvar a Rukia e tá com as estrelas como o Ichigo e o Byakuya. Ou seja, ele tava abaixo das estrelas, ele não era um star, ele não tinha os holofotes. Só que agora o papel é outro, se inverteu. O Mask é o herói e é a estrela. Então mesmo o Range sendo forte de verdade agora, ele não é um herói e nem uma estrela, ele é o vilão. Pô, galera, essa cena foi irada demais. Ainda faz conexão lá com essa luta de muito tempo atrás e mostra esse ciclo do Range concluindo com ele super casca grossa, entende? Eu acho muito maneiro essa sacada. Porque eu não sei se vocês lembram, ok? Até porque eu acho que esse detalhe não teve no anime. Mas a Unohana fala pro Zaraki que ele tem aliados que pode encarar como iguais agora. E na imagem aparece o Ichigo com o Byakuya e o Range, claro. Ou seja, a própria Unohana já viu o Range como alguém diferenciado antes do treinamento dele no Palácio das Almas. Agora então nem se fala, né? Ele tá muito mais forte do que a maioria da galera, entende? Tanto que 3 tenentes e 2 capitães lutaram contra o Mask e nem fizeram a máscara dele suar. Mas foi chegar um Range que, pô, que o Mask quase chorou, foi tipo uma humiliation. E o que é mais louco de tudo isso é que não foram só os Visors que foram burros, porque o Mask também destruiu o James no próprio ataque dele. Ou seja, ele ainda jogou fora a única chance que ele tinha, que era do James voltar ele mais forte depois, entende? Ele voltaria mais forte. Parece até que a galera tava pegando burrice pelo ar, igual gripe nesse episódio. Tá maluco, galera? Tipo, burrice tava contagiante. E outro detalhe que dá mais protagonismo ainda pro Range é que a música tema que tocou pra ele é muito parecido com a Number One do Ichigo, que é aquela música mais famosa de Bleach. Vocês estão ligados qual é, né? Editor, bota só um trechinho, não bota muito não, senão perca a monetização. E pra finalizar sobre a Bankai do Range, é maneiro como é que ele ter prendido o nome completo dela fez ele despertar a forma verdadeira dela e se encaixou com ele se consagrando como um cara sinistro. Até porque o espírito da Zabimaru é um macaco com rabo de cobra e a Bankai dele só tinha cobra gigante. Agora que ele tem o poder dos dois juntos, deu pra ver o quão insano é, porra, quando o braço do macaco quebrou o mágico igual um gravetinho. Então foi maneiro demais. Galera, essa cena foi boa. Assiste esse, porra, nossa, foi bom demais. Galera, outra cena legal também de comentar é a cena da Rukia chegando com os corpos da galera lá pra Izane curar. Isso e a cena inicial dos Shinigamis recebendo as ordens pra se agrupar. Não tem no mangá, se eu não me engano, ok? Já vai me corrigindo aqui embaixo, mas eu não lembro. E isso é maneiro porque dá uma vibe um pouco mais de guerra pra parada mesmo, sabe? Porque a guerra não são só essas lutas que estão rolando. Pô, a guerra é guerra, entende? A gente tá só acompanhando alguns pontos específicos. Tem toda uma multidão de soldados que estão agindo também. E é legal isso ser abordado. Não deu pra ser abordado isso no mangá, mas agora a gente tá vendo. Se não era mais fácil fazer o torneio do céu e lutar um contra um e ver um lado sobrava mais gente no final, entende? E galera, sobre a cena pós-crédito não tem muito o que dizer, mas eu acho que no próximo episódio vai mostrar mais do passado do Yhwach e vai dar pra entender melhor aquela cena lá dele bebê sendo segurada por aquela multidão. Acho que no próximo episódio a gente vai conferir isso. Mas o que é certeza é que a luta da Rukia contra o Ashnod tá chegando.
Ainda mais porque o poema do final é dele. E galera, que hype, hein? Na boa, eu não quero hypar demais vocês não, mas essa é uma das melhores lutas dessa saga. Na boa. Pode esperar. Então não perde de jeito nenhum o próximo episódio, porque vocês vão ficar de queixo caído. Eu garanto pra vocês, confia em mim. E não esquece, deixei o link aqui embaixo das 6 categorias que a gente tá disputando em Best. Porra, vocês ajudarem a gente. É o máximo do máximo, vocês não têm obrigação nenhuma. Só vocês verem esse vídeo já fico agradecido. Mas, porra, um votinho aqui embaixo pode dar chance da gente estar entre os 3 finalistas. Já pensou nas 6 categorias? Galera, eu vou me rasgar, tô falando sério. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Peraí. Toca aqui agora, ativa o sininho, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, sempre comentando algum assunto bacana nerdístico. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!